igreja, pois nos últimos 2 domingos nós, por motivos superiores, não pudemos estar aqui com os amados, né? Estivemos celebrando um casamento e também estivemos doentes, né, com essa gripe que tem afetado muita gente aí, e eu estava ruim mesmo, mas graças a Deus que estamos recuperados, né? Deus tem me dado saúde, eu dificilmente adoeço, e quando adoeço, graças a Deus me recupero rápido, mas esta gripe não foi fácil, né? Eu gostaria nesta noite, meus amados irmãos, de refletir juntamente convosco no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, verso de número 33. O pastor falou sobre funeral. Nós também estivemos celebrando um funeral, mas foi durante a semana, né? O casamento foi no horário do culto vespertino. Lucas capítulo 12, verso 33. E eu gostaria nesta noite de falar sobre um tema pouco falado nas igrejas, principalmente, pelo menos nas igrejas históricas como a nossa, mas que é um tema bastante pertinente e inclusive um tema bastante espiritual, embora muitos achem que não. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 12, verso 33. Eu gostaria de falar sobre investimento espiritual. Como investirmos no reino de Deus. Lucas 12, 33 diz assim: palavras do Senhor Jesus Cristo. Se puder aumentar um pouco o som, eu agradeço, viu, amado? Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Obrigado pelo retorno aqui no som. Que Deus aplique desde já a sua palavra em nossos corações. Esta palavra Deus já tem me dado há um bom tempo. Eu estava aguardando a ocasião para entregá-la à igreja. E após o estudo desta manhã na escola dominical, eu me certifiquei de que este era o momento oportuno para entregar esta palavra do Senhor para o coração do seu povo que aqui se reúne e daqueles que também nos acompanham através da internet. Pois bem, assim diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler e ouvir também. Vendam o que têm e deem esmolas. Meus amados irmãos, quem pode fazer isto? Será que é possível alguém obedecer a este mandamento do Senhor Jesus Cristo, vender o que tem e dar de esmola aos pobres? Nós vamos ver no decorrer desta mensagem que, por incrível que pareça, alguém já obedeceu literalmente a este mandamento do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós falarmos sobre aqueles que já obedeceram a este mandamento e sobre aqueles que têm dificuldade em obedecer a este mandamento, que acham que é impossível obedecer a este mandamento, deixe-me falar sobre uma notícia que eu ouvi esta semana que me deixou estupefato, que me deixou realmente bastante admirado, mas não no sentido positivo, mas no sentido negativo, como quem não quer acreditar. Nas redes sociais, durante essa semana, circulou uma notícia da venda de uma revista em quadrinhos, um gibi de um super-herói muito famoso, que foi leiloado e foi vendido neste leilão por cerca de 17,5 milhões de dólares.
É isso mesmo que você escutou. Um gibi, uma revista em quadrinhos, uma revista de super-herói, foi vendida nos Estados Unidos por cerca de 17 milhões e meio de dólares. Quando eu ouvi aquela notícia, eu fiquei igual a você, sem acreditar. E eu fiquei pensando, como é que este mundo pode ir para frente? Quando pessoas deixam, muitas vezes, de ajudar alguém que está necessitado, alguém que está na sarjeta, alguém que está passando dificuldade, e ao invés disso, gasta com coisas supérfluas, com coisas que em nada contribuem para o bem da humanidade, como, num caso como este, comprar uma revista em quadrinhos por um preço tão exorbitante. É por isso que o mundo está do jeito que está. O problema da fome, meus amados irmãos, não é falta de recursos naturais, nem é falta de recursos do Estado, nem é falta de recursos de outras fontes quaisquer, mas é resultado da ganância do homem, é resultado da mesquinhez do homem, que infelizmente investem naquilo que não deveriam e deixam de investir naquilo que de fato deveriam. Muitas pessoas botam a culpa da pobreza e da fome do mundo em Deus. Deus não tem nada a ver com o problema da fome e da pobreza no mundo. O problema da fome e da pobreza do mundo tem a ver com a falta de caridade das pessoas que realizam um ato como este. E se este ato fosse o único de toda a história da humanidade, ainda estava de bom tamanho. Mas há muitos atos como este, onde rios de dinheiro são destinados para pessoas ou para coisas que não têm precisão, quando deveriam ser destinados para coisas e pessoas que realmente necessitam. Recentemente está passando no cinema um filme também de super-heróis, de uma produtora chamada Marvel, e este filme está batendo recorde de bilheteria, já vai em quase 2 bilhões de dólares, quase 2 bilhões de dólares de arrecadação. E uma das razões desse filme está fazendo tanto sucesso é que, para contracenar com o protagonista deste filme, a produtora contratou 2 atores que já tinham interpretado o papel deste protagonista em franquias anteriores. E quando as pessoas souberam que esses atores iriam participar deste filme, ficaram alvoroçadas para ver o filme, ansiosas para ver o filme, e por isso o filme está estourando aí nas bilheterias do Brasil e do mundo. E para que esses atores pudessem participar deste filme, eles cobraram a quantia, cada um, de $1 milhão para fazer uma pequena ponta no filme, ter uma pequena participação no filme. E esta quantia que foi cobrada de $1 milhão por cada um deles ainda foi considerada uma pequena cortesia, porque há muitos outros atores e artistas que não se passariam para receber, segundo a ótica deles, segundo a concepção deles, tão pouco para fazer tanto, né, como eles acham que fazem. E aí está uma das razões porque o mundo está nesta situação social, né, essa situação de decadência social, uns com tantos e outros com tão pouco, por causa da má distribuição, por causa dos investimentos errados que se fazem. E eu estava vendo, meus amados irmãos, este ano é ano de Copa do Mundo, eu estava vendo quanto a alguns jogadores famosos aí que podem participar ou não da Copa, eles ganham nos seus times de futebol, nos seus clubes, né? E eu vi um que ganha cerca de 41 milhões, outro ganha 36, este é brasileiro, e outro que é lá de Portugal ganha quase 30 milhões. Para quê? Para correr atrás de uma bola. Que, diga-se de passagem, meus amados irmãos, hoje dá até calo nos olhos ver uma partida de futebol. Respeito quem gosta, mas eu preferia o futebol de décadas passadas, anos 80, 70, 90, quando era mais bonito de se ver
jogar futebol, né? Hoje eu ligo a televisão e não consigo assistir nem 10 minutos, né? Pelo menos para mim, de tão ruim que está este esporte hoje, né? Mas há quem goste e há quem pague ingressos de 50, de 100, de 300, até de R$500 ou $500 para ver esses homens correr atrás de uma bola, coisa que não muda o mundo em nada. E o fato, meus amados irmãos, é que enquanto isto acontece, muitos estão aí desempregados, muitos estão passando dificuldade e não há quem dê sequer R$1, R$10, R$100 para ajudar estas pessoas. Mas para esses artistas da bola, para esses artistas do cinema e para o mundo dos quadrinhos, há pessoas que dão o que tem e até o que não tem. E por isso, nesta noite, eu gostaria de falar sobre o maior investimento que nós podemos fazer. Há pessoas hoje que não fazem esses tipos de investimentos que nós falamos, mas fazem outros, né? Investem na Selic, investem no Tesouro Direto, investem na poupança e por aí vai. Mas qual é o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida? E estamos falando aqui de investimento material. Investimento material que se converte em investimento espiritual. Sim, como falamos, este assunto pode não parecer espiritual, mas ele é muito espiritual. Porque há uma doutrina bíblica, uma doutrina cristã chamada mordomia. E esta doutrina nos ensina que nós podemos e devemos servir a Deus com 3 coisas: com nosso tempo, com nossos talentos e com nossos bens. E o texto que nós lemos aqui fala sobre servirmos a Deus com os nossos bens. Este texto nos mostra que é da vontade de Deus que nós o sirvamos também com a nossa vida financeira. E nós não estamos aqui pregando teologia da prosperidade. Nós estamos aqui pregando a teologia da caridade, a teologia do reino de Deus. Foi o próprio Jesus quem falou. Se fosse o apóstolo Paulo, se fosse o apóstolo Pedro, já seria o suficiente para nós colocarmos em prática. Agora, imagine o próprio Deus em carne e osso, em pessoa, dizendo: vendam o que tem e dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Meus irmãos, essas palavras se revestem de maior autoridade porque elas foram ditas pelos lábios do próprio Jesus Cristo. E talvez você diga: mas ninguém fez isso na história da humanidade e ninguém vai fazer. Mas isto é um grande engano, porque houve pessoas que já fizeram isto. E há pessoas que não chegam a fazer tanto, mas procuram fazer algo que se aproxime disto que o Senhor Jesus aqui está, não só ensinando, mas ordenando. E antes de nós falarmos sobre pessoas que obedeceram a este mandamento na medida do possível, nós gostaríamos aqui de fazer uma afirmação categórica, uma afirmação evangélica. E esta afirmação é que investir financeiramente no reino de Deus é o maior de todos os investimentos. Vou repetir: investir financeiramente no reino de Deus é o maior de todos os investimentos. No texto paralelo a este, lá em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, o Senhor Jesus, ele vai falar as mesmas coisas com outras palavras, e aqui tem alguns detalhes a mais. Ele diz aqui, Mateus 6, 19 e 20, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração. E no verso 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e servir também ao dinheiro. Portanto, de fato, investir financeiramente no reino de Deus é o maior de todos os investimentos. Jesus chama isto aqui de juntar tesouros nos céus. Quando a gente faz uso das nossas finanças somente para juntar no banco da terra, nós estamos juntando tesouros na terra. Mas quando nós usamos o nosso dinheiro para a obra de Deus, nós estamos juntando tesouros nos céus. E pode ter certeza, meus amados irmãos, que o que a gente acumula financeiramente aqui na terra, ao morrer a gente não leva nada. Mas o que a gente acumula nos céus, nós vamos desfrutar de tudo isso, porque é garantia de Deus. Ele diz que está bem guardado lá. Não há quem possa roubar, não há quem possa tirar um tostão, um quinhão sequer daquilo que nós juntamos lá no banco do céu, lá diante da presença de Deus, do trono de Deus. Agora, como nós podemos investir as nossas finanças no reino de Deus? E onde investir? Temos aqui algumas orientações nesse sentido. Além de tudo que já foi dito, nós podemos orientar os irmãos a fazer este grande investimento. Este investimento que tem retorno certo e eterno. Primeiramente, investindo na igreja local. Nós começamos investindo no reino de Deus, investindo na igreja local. É verdade que isto não está claro nos versículos que nós lemos, né? Esses versículos iniciais, mas eles estão bastante claros em outras partes da Bíblia, como nós iremos ver a partir de então. Primeiro ponto da nossa reflexão nesta noite é que podemos investir, devemos investir financeiramente no reino de Deus, investindo na igreja local. Algumas pessoas dizem assim: mas Deus não precisa de dinheiro. E é verdade. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra precisa. E nós vamos ver alguns textos aqui que mostram o quanto Deus se agrada quando o seu povo contribui com o seu templo, ou com o templo da igreja, né? Porque existe o templo espiritual, que somos nós, templo do Espírito Santo, e existe o templo físico, que é o templo da igreja. Nós vamos ver daqui a pouco, né, no segundo ponto, que o próprio Jesus, ele não precisava de dinheiro, porque ele operava milagres, multiplicava pães, multiplicava peixes, transformava água em vinho, mas mesmo assim, ele quis ter no colégio apostólico uma tesouraria e quis também que pessoas patrocinassem a sua obra missionária, o seu ministério de pregação. Mas antes de ver o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, veja ou acompanhe comigo o que está escrito em Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36, do verso 2 até o verso número 7, diz o seguinte, acerca da construção do primeiro lugar onde o povo de Deus se reuniu para adorá-lo, que foi o tabernáculo. Acompanhe a leitura comigo. Êxodo 36 está aqui também no painel. Diz assim a palavra de Deus: então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou.
E então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. E assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Este texto aqui, capítulo 35 e 36 de Êxodo, mostra o próprio Deus ordenando que Moisés fizesse a construção do tabernáculo, um santuário, para o seu povo ali se reunir e adorá-lo. Mas como é que se faz, irmãos, um santuário? Se faz um santuário sem dinheiro? Deus mesmo ordenou que as pessoas levassem voluntariamente ofertas. E o povo obedeceu a palavra de Deus através do seu servo Moisés. E o povo deu mais do que Deus tinha ordenado, mais do que Moisés tinha pedido, ao ponto dos líderes se juntarem com Moisés e dizerem: tá bom, já tem demais, já tem o suficiente, não é preciso trazer mais nada para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus muito se agradou daquele tabernáculo que foi construído, ao ponto de manifestar naquele tabernáculo a sua glória, e os sacerdotes não poderem ministrar. Tamanha era a glória de Deus no meio do seu povo, através do santuário que foi feito por meio das ofertas do povo de Deus. Então Deus quer que a gente o sirva com os nossos bens, com as nossas finanças. Depois do santuário foi feito o templo, o famoso templo de Salomão. Isso está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Quem puder, acompanhe comigo no painel. 1 Crônicas 29. Eu vou ter que ler para os irmãos entenderem. Davi aqui dando ordens para o seu filho Salomão e os israelitas construírem o templo, que foi um santuário maior do que o tabernáculo. Veja o que é dito aqui. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus. O palácio aqui era o templo. Aí ele diz: forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo, para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também encheu-se de alegria. E é dito, meus amados irmãos, que depois que aquele templo foi construído, por meio dessas ofertas também voluntárias, ofertas de toda qualidade, ouro, prata, pedras preciosas, é dito que Deus também encheu aquele lugar da manifestação da sua glória, porque é desejo de Deus que o seu povo também o sirva com
os bens ou com as finanças, não apenas com seu tempo, não apenas com os talentos, não apenas louvando, não apenas pregando, mas também financiando a obra de Deus, porque se o povo de Deus não financiar a obra do próprio Deus, quem é que irá financiá-la? Quem é que tem interesse nessa sociedade em financiar a obra de Deus, irmãos? O governo não tem, a sociedade não tem. Então cabe ao povo do Senhor manter a obra do Senhor. E Deus abençoa o seu povo para que o seu povo possa contribuir com a sua obra. Mas pastor, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho ônix. Mas às vezes, irmãos, a gente pode dar uma prata, às vezes a gente pode dar uma cédula de menor valor e ajudar a obra de Deus, e nós não fazemos. Nós destinamos aquele dinheiro para outras coisas, talvez não para gastar com um gibi de 17 milhões de dólares, não para assistir uma partida de futebol aí no Almeidão, mas a gente gasta com tantas coisas, quando a gente poderia investir na obra de Deus, dizimando, ofertando ou fazendo algo semelhante. Então nós vimos aqui, meus irmãos, pelo menos 2 textos que mostram que nós precisamos e podemos servir a Deus com nossos bens na igreja local, investindo espiritualmente o nosso dinheiro na obra de Deus através da igreja local. Na época de Moisés, o povo fez isso construindo o tabernáculo, e na época de Davi o povo fez isto construindo o templo. E nós vimos aqui que Moisés e Davi foram 2 grandes líderes de Deus. Às vezes nós falamos assim: há tantos falsos profetas, há tantos mercenários, e é verdade. Existem muitas pessoas aí mercadejando o Evangelho, pregando a Bíblia para enriquecer de forma ilícita, distorcendo a palavra de Deus. Está aí o Evangelho da prosperidade, está aí um outro Evangelho semelhante ao da prosperidade, que é o tal do Evangelho coaching, um palavreado, né, que tem a ver com uma visão empresarial que as pessoas estão trazendo para algumas igrejas. Tem muita gente aí, de fato, usando da palavra de Deus para tirar das pessoas aquilo que elas têm e até aquilo que elas não têm. Mas, meus irmãos, não é porque existem as pessoas fazendo o errado que nós devemos agora deixar de fazer o que é certo. Existem os líderes mercenários, mas existem os líderes de Deus, existem os Moisés da vida, e existem os Davi da vida, que fazem a obra de Deus, porque Deus mandou que fosse feita, e não porque querem usufruir, tirar vantagem em cima da palavra do Senhor. Este é o primeiro ponto da nossa mensagem. O segundo ponto, semelhante a este, no qual não quero me demorar, é que podemos investir também no reino de Deus através da obra missionária. E aí vem o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Aqui mesmo em Lucas capítulo 8, versos 1 a 3, nos é dito o seguinte: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então veja, o próprio Jesus que operava milagres. Ele podia muito bem ter dispensado a ajuda financeira dessas mulheres e de outras pessoas. Ele poderia muito bem ter dispensado a tesouraria no colégio apostólico, que inclusive ele colocou para seu tesoureiro Judas Iscariotes, né? Que a Bíblia diz que Judas metia a mão no dinheiro que era colocado ali. Mas veja, mesmo Deus vendo o que Judas fazia, né? Ele não dispensou esta forma de serviço na obra de Deus, porque ele não precisava, mas os apóstolos precisavam.
Ele não precisava, mas a obra de Deus precisava. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém até os confins da terra. Meus amados irmãos, como é que alguém pode sair da sua cidade, da sua parentela, ir para uma cidade onde não conhece ninguém, onde não tem familiar nenhum, e pregar a obra de Deus ali sem dinheiro? Isto é impossível. Onde o missionário vai morar? Onde o obreiro vai morar para poder fazer a obra de Deus? Ele não pode ficar na sarjeta, ele não pode ficar mendigando debaixo da ponte, não, ele precisa da contribuição da igreja, das pessoas. Então, quando Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado em toda parte do mundo, de forma implícita, isto incluía o sustento dos missionários, o sustento da própria missão. Há denominações que têm agências missionárias, mas não são todas. Mas mesmo assim, essas agências missionárias têm seus gastos. Gastos com locação de imóveis, gasto com os obreiros, gasto com a manutenção do templo, gasto com eventos para que a obra possa ser divulgada, para que a obra possa ser ampliada, para que a obra possa prosperar, possa crescer. Tudo isso demanda dinheiro. Quando é feito, por exemplo, um trabalho de missões aqui na nossa igreja local mesmo, na casa de alguém, até para locar, né, um transporte para levar as cadeiras para os irmãos se assentarem, as pessoas se sentarem, aquilo é pago, e não é pago pela prefeitura, é pago pelo povo de Deus. Então, nós podemos e devemos também contribuir no reino de Deus, investindo na obra missionária. E nós demos aí o exemplo do próprio Jesus, e poderíamos dar outros exemplos. Hoje pela manhã nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo, que embora ele pessoalmente não precisasse, mas ele falou de outros que precisavam dessa ajuda para fazer a obra de Deus. Eu conheci um obreiro que ele ganhava sabe quanto para fazer a obra de Deus e para sustentar com esse dinheiro a família dele no campo missionário aqui no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Ganhava R$100, era a ajuda que ele tinha. E passava necessidade literalmente. E às vezes ele ficava pensando assim, né? Não podia ajudar, outras igrejas lá também não podiam ajudar, porque já vivia no limite, né? E a gente ficava pensando, meu Deus do céu, como é que ninguém vê a necessidade desse missionário e deste campo missionário e deixa a coisa nesta situação? Meus irmãos, é preciso nós que servimos a Deus termos esta sensibilidade de investir na obra de Deus e ajudar no progresso da obra de Deus. Estava vendo essa semana também alguns canais do YouTube que só divulgam coisas nocivas, que só divulgam a imoralidade, e eles pedindo lá oferta, pedindo ajuda, que o povo fizesse pix para ajudar o canal lá a crescer, e assim de pessoas querendo saber o número da conta para ajudar. E às vezes alguém quer pregar a palavra, se dispõe para pregar a palavra, mas não há quem ajude, orando ou contribuindo. Se faz missões indo, orando e contribuindo, nós sabemos disto. Nós muitas vezes não podemos ir, mas há pessoas que estão se dispondo a ir. E para aqueles que estão indo, nós podemos ajudar, pelo menos orando ou investindo na sua vida financeira. Mas para concluir, vamos aqui para esta frase-chave que o Senhor Jesus falou. Vendam o que tem e deem esmolas e tenham assim um tesouro nos céus. Nós já falamos de investir no reino de Deus através da igreja local, através da obra missionária, mas outra forma, e tão importante quanto essas duas primeiras, de investirmos no reino de Deus através das nossas finanças, é através da obra da beneficência, da obra de ação social. Meus irmãos, isto é muito precioso aos olhos de Deus. Nós protestantes temos problema com essa palavra esmolas. Não, isso é coisa de religião A, de religião B. Não, irmãos, isto é próprio do Evangelho. Foi o próprio Jesus quem falou estas palavras. O que significa a esmola? Segundo o nosso dicionário,
esmola é uma dádiva caridosa feita aos pobres. Desde o Antigo Testamento que Deus tem esse cuidado com os pobres, incentivando as pessoas a ajudarem aqueles que são mais necessitados. E o Senhor Jesus, Ele não desconsiderou esta preocupação que havia no Antigo Testamento, pelo contrário, Ele a reiterou. No Evangelho, nós ouvimos cerca de 14 vezes essa expressão. Nos Evangelhos, né, nos 4 Evangelhos e no livro de Atos, cerca de 14 vezes essa expressão esmolas. E se a gente ler lá em Atos capítulo 10, a gente vai ver que Deus se agradou muito quando alguém ajudava os necessitados desta forma. Lemos aqui sobre a história de Cornélio, e é dito que no verso 2, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, pois dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Aí no verso 4 é dito: o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Meus irmãos, não é somente o nosso louvor que deve chegar à presença de Deus, não são somente as nossas orações que devem chegar diante da presença de Deus, mas também a nossa obra de caridade deve chegar de forma agradável perante a presença de Deus. Mas isso, pastor, não vai me salvar. Não, isso não é uma questão de salvação. Isso é uma questão de agradar a Deus. Isso é uma questão de galardão. Isso é uma questão de juntar tesouros nos céus. Vendo o que tem e dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos falar pelo menos de 2 pessoas que obedeceram literalmente este mandamento do Senhor Jesus Cristo. Talvez eu, talvez você tenhamos dificuldade em obedecer este mandamento, ou pelo menos nos esforçar em obedecer de alguma forma este mandamento. Mas saiba que na história da igreja, pelo menos 2 pessoas obedeceram ao pé da letra essas palavras do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas foi alguém chamado Santo Antão, ou Antônio do Egito. E a segunda foi Francisco de Assis, que viveram antes da Reforma Protestante. Mas ele não era um protestante não, pastor. Não tinha igreja protestante, mas já tinha o Evangelho. E eles, ao se defrontarem com o Evangelho, eles encarnaram esta mensagem e fizeram literalmente o que o Senhor Jesus ordenou que fosse feito. É dito que Santo Antão, ou Antônio do Egito, quando ele ouviu a passagem sobre o jovem rico, que obedecia a todos os mandamentos, né? Mas quando Jesus fez o teste para ele, vá vendo o que tem, dê aos pobres e siga-me, porque você terá um tesouro nos céus. É dito que quando ele ouviu aquelas palavras, ele tomou para si mesmo, ele disse, o Senhor está falando comigo. E ele que era herdeiro de uma grande herança de seus pais, ele pegou o que tinha, vendeu, deu aos vizinhos, deu aos pobres e foi servir a Deus lá no deserto. E entrou para a história da igreja como um dos maiores cristãos, um dos homens mais espirituais. Alguém, meus irmãos, que dava trabalho ao inferno. Não eram os demônios que perturbavam a vida dele, não. Ele é que perturbava a vida dos demônios, porque tinha autoridade espiritual. Um homem totalmente consagrado a Deus, que deixou todas as coisas para se dedicar exclusivamente a Deus, ao ponto de pegar o que tinha, literalmente vender e dar esmola, dar aos pobres, e em busca do tesouro maior, que é o reino de Deus. Isso lá em meados do século III. E depois, lá em meados do século XIV, se não me engano, Francisco de Assis fez a mesma coisa. Então, às vezes a gente ouve a palavra de Deus e diz, o Senhor está falando aqui alegoricamente, simbolicamente. E a gente quer só obedecer às coisas que são mais fáceis, né? É verdade que nem todo mundo tem a fé, nem todo mundo tem essa capacidade, essa graça de fazer como Santo Antão, de fazer como Francisco de Assis. Mas, meus amados irmãos, pelo menos nós devemos ter a sensibilidade de ajudar a obra de Deus, através da igreja local,
através da obra missionária e através da obra da beneficência. A nossa igreja aqui tem um departamento de missões. Você pode ajudar na obra de Deus, fazer esse investimento espiritual, ajudando ao departamento de missões. Você pode fazer também esse investimento espiritual na obra de Deus, na sua vida, contribuindo com a igreja local. E você pode também fazer a obra de Deus, investir na sua vida espiritual, investir no reino de Deus, ajudando o departamento de beneficência, que com certeza precisa muito da minha oferta e da sua oferta. Saiba que se você fizer estas coisas, você vai agradar muito a Deus. Como Cornélio, que nem crente era, mas o anjo disse: Cornélio, não foi somente as tuas orações que chegaram diante de Deus, mas as tuas esmolas também estão como um memorial diante de Deus. Jesus disse, irmãos, que quem dá um copo de água a um dos seus pequeninos, não deixará de ter a sua recompensa ou o seu galardão. E quem investe na obra de Deus, na igreja local, em missões e na obra de beneficência, com certeza terá a sua recompensa, com certeza terá o seu galardão. E eu quero concluir aqui fazendo algumas perguntas. O que temos feito com o nosso dinheiro? E o que vamos fazer depois dessa mensagem com o nosso dinheiro? O que temos feito e o que vamos fazer? Onde temos investido e aonde vamos investir os bens que Deus tem nos confiado? Cada um reflita e responda a si mesmo. Eu tinha alguns patrões, ele pegava o dinheiro que tinha, que apurava durante a semana no comércio, e ele investia na loteria. E o fato é que fez esse investimento durante muitos anos. Quebraram financeiramente e nunca ganharam na loteria. Não vale a pena investir nos tesouros da terra. Nós podemos até acumular tesouros na terra, mas eles não duram para sempre. Agora, no reino de Deus vale investir, porque o que a gente investe na obra de Deus, principalmente ajudando as pessoas necessitadas, aos missionários e aos carentes, com certeza isto haverá de ter um retorno da parte de Deus. Inclusive na passagem do jovem rico, quando os apóstolos perguntam a Jesus: mas Senhor, desse jeito quem é que vai ser salvo? Nós tudo deixamos para te seguir, deixamos a nossa pescaria, deixamos as nossas famílias para te seguir, o que é que vai ser de nós? E Jesus disse: na verdade eu lhes afirmo, que não há quem tenha deixado casa, pai e mãe por amor de mim do Evangelho, que não receba já neste mundo 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Aquele dinheiro que eu e você muitas vezes pega para gastar com a camisa que não cabe nem mais no guarda-roupa, ou para gastar com um sapato que não sabe mais nem onde botar, você pode dar uma oferta generosa a uma pessoa que precisa, no departamento de missões, no departamento de beneficência da igreja. Faça isso e você vai agradar muito a Deus, e Deus vai lhe dar muito mais. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, irmãos. E eu creio que quem é espiritual recebeu esta palavra, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ore comigo nesta hora. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra que foi anunciada nesta noite, nós nos curvamos, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, dos nossos talentos, do nosso tempo e também dos nossos bens. Que o Senhor nos ajude a ajudar, Senhor, na Tua obra e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Tem misericórdia de nós, nos quebranta, Senhor. Porque a Tua palavra, embora não seja fácil de ser obedecida, contudo, Senhor, a Tua palavra é a verdade. E ela, Senhor, deve ser praticada. E bem-aventurado, Senhor, é aquele que não apenas ouve a Tua palavra, mas a põe em prática. Que nesta noite o Senhor nos ajude a Te servir com os nossos bens. Aqueles que estão com dificuldade, que o Senhor abra portas na vida financeira, que o Teu povo possa prosperar, mas não para gozar da prosperidade, mas para investir no Teu reino e nas vidas espirituais.
E aqueles que já têm prosperado, que o Senhor dê a sensibilidade para fazer este investimento que é o maior de todos. É assim que nós oramos, agradecido por tudo, porque até aqui o Senhor tem sido o nosso pastor e nada tem nos faltado. E nós assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós sejamos pessoas, com coração aberto para ajudar